Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com muita alegria que a gente se encontra aqui dentro dessa casa, né? Buscando essa aproximação com Jesus. Ainda mais quando a gente se encontra em perfeita saúde física, né? Mental. Então tudo isso é motivo realmente para alegria. Porque quantos estão aí em dificuldades, né? No corpo físico, pandemia, deixando sequelas em quantos, né? Então a gente está aqui em plena saúde física, é um privilégio. Então, mas como a gente está em plena saúde física, né? A gente pergunta, já que Deus dá tanto para a gente, né? Dá vida para a gente, dá um corpo físico, a nossa capacidade mental, né? Então, para que tudo isso, né? Então, é para algum objetivo maior. E é isso que Jesus veio mostrar para a gente. Esses objetivos que a gente precisa buscar, estar conectado com Ele para que a gente consiga atingir os objetivos que Ele veio mostrar para a gente. Que o Pai nos fornece tudo isso que a gente desfruta na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente recebe isso um objetivo de atingir metas, algum ponto, né? Então é isso que Jesus vem a alertar a gente. Então quando a gente está viajando e vai para algum lugar distante, algum ponto que a gente quer chegar, o que tem na estrada? Placas, né? Avisando, vira para lá, vira para cá. Quando a gente não conhece bem o caminho, a gente para e pergunta qual o melhor caminho, né? Como é que faz para chegar? E essas placas de Jesus, esses ensinamentos, estão aí, nos mostrando como a gente faz para atingir o objetivo sem correr o risco de trânsito, sem se acidentar no percurso. Ali tem perigo de escorregar, né? A sexualidade, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nos nossos apegos materiais. Então tudo isso, muitos acidentes já aconteceram, né? Então toma cuidado, fica em alerta. Serra, olha o breque, como é que está. Então tudo isso Jesus vem chamando a atenção, com muita amorosidade, nos fornecendo, trabalhando para que a gente desfrutasse de tudo isso e trabalhando para nos auxiliando, enviando pessoas capacitadas o tempo todo para que a gente fosse bem orientado, para a gente conseguir atingir esses objetivos, correndo o menor risco de acidente no trânsito possível. Ele é muito amoroso, mas ele é firme também. Ele nos fala. Então é essa que a gente vai ver à noite, né? Que é mais ou menos isso, de um povo que recebeu todas essas contribuições durante 1000 anos, muitos profetas vindo, que é o povo hebreu, recebendo essas instruções com função de auxiliar o resto do mundo, e como eles aproveitaram essas placas, né, de aviso, esses profetas, como esse povo aproveitou. Então está relacionado aí com essa parábola hoje, que a gente vai procurar falar um pouco dela hoje. Então a parábola da figueira seca, mês de abril, eles iam Jesus com os seus apóstolos
haviam ido para Jerusalém comemorar a Páscoa. Então a gente sabe que é mês de abril, né? Porque eles iam indo e a Páscoa é em abril. Eles saíram de Betânia. Betânia é uma cidade perto de Jerusalém, onde morava Marta e Maria. Então, para a gente entender um pouco essas coisas que são passadas para a gente precisa entender como o povo daquela época era transmitido as lições, né? Então, o Haroldo, eu busquei na palestra do Haroldo, né, essas informações, e ele fala da ação simbólica, como eram transmitidas as coisas do Oriente naquela época, como eram assimiladas, para a gente poder aqui se familiarizar com o modo que era absorvida essas informações daquela época, né? Então aí a gente pega Isaías capítulo 20, de 1 a 5 versículos, aliança com o rei do Egito. Então Isaías era um profeta e ele é inspirado, pedido, fala que Deus chegou para ele e pediu para que ele se despisse e andasse nu em Jerusalém. Olha que situação que muitas vezes o médium, né, que um profeta é um médium, tem que enfrentar. Então ele despiu a roupa e caminhou. Falou, agora circula por Jerusalém, nu, sem roupa nenhuma. Então todo mundo ficou olhando o que aconteceu, né, com Isaías. Precisa tomar o remedinho, saiu fora do... Os remedinhos tão comuns hoje, né? Então o que está acontecendo, né? Então depois dele circular, ele falou, agora eu vou explicar, né? Então ele falou que o povo o povo de Israel, né, de Jerusalém, estava querendo fazer uma aliança com o rei do Egito para entrar em guerra com o rei da Síria. E para eles tirarem isso da cabeça, que eles iam perder a guerra, que além de perder a guerra, eles iam ser humilhados, que iam fazer todos os guerreiros andarem nus pela cidade. Olha só. Então veja que através dessa simbologia, né, dessa ação do Isaías, tinha uma mensagem por trás. E é isso que Jesus está querendo passar pela parábola da figueira seca, que muitos leem, não entendem, mas Jesus queria comer figo, ficou bravo porque não tinha figo e amaldiçoou a figueira e secou a figueira, né? Muitos acham que é pela interpretação, não entendem o porquê, por isso que a gente precisa buscar se aprofundar nas coisas de Jesus. Se a gente tiver uma visão superficial, a gente não entende. E essas pessoas, Haroldo Dutra, o Arthur Valadares, são pessoas que estudaram muito, né? Por isso que Jesus nos recomenda amai-vos e instruí-vos, para que a gente se liberte da ignorância. É fundamental o espiritismo é estudo. E a gente precisa se aprofundar para conhecer, entender essas placas que Jesus mostra para a gente o tempo todo, nos alertando como a gente precisa estar se prevenindo dos riscos dos acidentes durante o percurso. Nossa vida encarnada, né? E aproveitá-la da melhor maneira possível, né? Então, Jesus passa com os apóstolos e Jesus olha para a figueira cheia de folhas e procura algo. Então, se ela estava cheia de folhas, é porque era sinal que ela ia dar frutos, mas ela não tinha frutos. Então Jesus fala que para ela secar, que nunca mais ninguém vai comer frutos dessa figueira.
Então ela era uma figueira temporã, porque a figueira é para dar fruto no final de maio, mas ela em abril já tinha folhas. E se ela tinha folhas, é sinal que ela era para dar frutos. Uma fruta temporã, uma figueira temporã, mas ela só tinha folhagem externa e frutos nada, né? Então, daí que Jesus fala que ninguém mais coma figos dessa figueira e que ela seque. Então, vamos ver no Velho Testamento Oséias, né? Ele fala isso lá para trás, muito antes de Jesus, tá? Ele fala: achei Israel como uvas no deserto, via a vossos pais como a fruta temporã da figueira. Então veja só a comparação para a gente entender a palavra, o que Jesus queria transmitir, né? Era a visão que o povo, o profeta, tinha do povo de Israel, que era como se fosse uma fruta temporã da figueira, como uvas no deserto. Era o povo hebreu, o povo que recebeu a primeira revelação, 1000 anos com muitos profetas vindo e auxiliando aquele povo a já acreditava num Deus único, né? Então Jesus se empenhou muito com aquele povo e anunciou que viria 700 anos antes, falando: ó, eu estou indo, uma hora eu chego, estou chegando. 700 anos antes ele já vinha anunciando que viria, né? E como veio. Então é bom a gente ter essa noção para a gente entender a parábola da melhor maneira possível. E daí o pessoal no livro O Consolador, na pergunta 276, até foi meu presente de casamento para minha filha Gabriela, esse livro aqui, ó, O Consolador. Então ele pergunta, né? Jesus parece que inspirava diretamente os profetas do Velho Testamento, né? Então a resposta é isso mesmo. Jesus é que orientava os profetas do Velho Testamento diretamente. Então a gente precisa entender essas coisas para ver como Jesus está atuante o tempo todo, como ele se dedicou a esse povo, mandando esses profetas, né? A gente tem que ter essa noção, essa clareza. Então, no Velho Testamento, Miqueias já falava, 700 anos antes: não há cachos de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma deseja. Isso Miqueias está falando em terceira pessoa, é como Jesus estivesse falando há 700 anos atrás. Como isso, né? É como um professor, Luciana é professora, está passando a lição para os alunos, mas está vendo, vai ter prova na outra semana, 700 anos é a semana que vem, 7 dias. E vendo que os alunos não vão se empenhar, porque estão distraídos com o jogo de futebol, alguma coisa que vai ter. Então ele já previa isso que ia acontecer 700 anos antes. Como um professor é capaz de prever que o aluno, apesar do empenho dele, não vai aproveitar as lições. Então por isso que Jesus vem e fala: agora está na hora de cumprir a profecia de Miqueias. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma deseja. Então Jesus queria, né, do povo de Israel, e ele não acha. Então daí ele fala: nunca mais ninguém coma frutos dessa figueira.
E daí os apóstolos, a hora que voltam, vê que a figueira secou, está completamente seca. Mas secou, não tem mais jeito? Não. Está lá no livro dos Espíritos, lei de destruição. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é essa visão que a gente tem que ter. Se secou, ela vai nascer de novo, o que vai apodrecer vai servir de adubo, de lições para a próxima vez que ela brotar. Então nada é perdido, mas não aproveitou a lição como deveria. É essa noção que a gente precisa ter desse povo dessa época. Então, será tirado dessa nação e a missão será entregue a outra nação. Então você vê como é que Jesus é firme, porque o povo de Israel não conseguiu cumprir com a missão dele. A hora que ele chega, como que eles recebem Jesus? Qual foi a atitude do povo? E o povo percebeu. E daí? O povo, o judeu qual é a característica do povo judeu? Não é a preocupação monetária? E a gente? Também não tem esse mesmo defeito? E aí? A hora que viram que os seus interesses particulares poderiam ser abalados, o que fizeram com Jesus? Então, veja só, então a gente precisa perceber na lição, que daí que Jesus fala, será tirado dessa nação e a missão será entregue a outra nação. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra muito bem que essa árvore foi transplantada para o Brasil. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, com os conhecimentos que a gente tem. Que do povo hebreu, essa lição que foi tirada de lá, olha que responsabilidade que a gente tem. Então, veja como Jesus é firme diante das dificuldades dos homens. Ele é amoroso, compreensivo, mas ele tem metas a atingir. A árvore é o símbolo do ser humano, das coletividades. Olha lá, no Salmo 1. Ele tem prazer na lei de Deus e medita nela dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Então, o que é uma árvore plantada junto ao ribeiro? É aquele que está ligado nas coisas de Jesus. Porque ele nos afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, ao objetivo, senão por mim. Porque ele passou pelo mesmo processo evolutivo, pelos mesmos caminhos que nós estamos passando. E ele conhece os caminhos e nos avisa. Está aí todos os avisos, mas estamos atentos aos perigos da estrada. Então é isso que a gente precisa. Quanto mais a gente estiver atento, menos a gente sofre. Daí eu digo por mim, porque fui chamado a atenção minha aqui na espiritualidade, que eu estava trabalhando muito, me desgastando fisicamente, e aí chegando nos trabalhos, porque a espiritualidade vem aqui para recolher fluidos que a gente emana, para atender desencarnados, muitas vezes curar desencarnados, e a gente chega exaurido das nossas forças físicas, porque nos desgastamos
segundo os nossos interesses. Então veja a responsabilidade, não é só chegar aqui e a presença física nossa vai estar sendo suficiente. A gente tem que estar ligado o tempo todo. Todo mundo precisa trabalhar, é lei de Deus, é lei do trabalho, a gente evolui quebrando a cabeça como é que vai pagar as contas, mas o que Jesus nos alerta? Que nem só de pão vive o homem. É preciso a gente estar com esses objetivos de Deus que Jesus vem mostrar para a gente com clareza, em primeiro lugar, o tempo todo. O tempo todo, a gente não se desligar disso, porque quando a gente se desliga no nosso trabalho material, a gente se distancia. E daí vira o que? Prioridade, as nossas coisas. O que impera? O egoísmo, que é fortíssimo ainda dentro da gente. E isso nos traz dificuldades imensas, fazendo com que a gente perca as oportunidades reencarnatórias, tudo aquilo que a gente está desfrutando no momento, a água que estamos bebendo, o alimento, o ar que estamos respirando. Que a gente chegue do outro lado, e aí? De que maneira? Então a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades, aonde estão as nossas dificuldades, para tentar lidar com elas da melhor maneira possível. Então veja que o povo de Israel teve a oportunidade deles, e Jesus transplantou a árvore de lá para cá. E nós, com todas as informações que o Espiritismo nos traz, como estamos agindo, como é a nossa responsabilidade atual. Então, tudo isso são coisas para a gente. Ninguém aqui tem a intenção de apontar, de pressionar, mas são alertas que o povo hebreu passou. E a gente pode passar futuramente. Quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. E a gente tem que priorizar as coisas de Jesus. Lemos outro dia, na semana passada, no trabalho de segunda-feira, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição conversão da nossa fé, né? Como estamos convertidos. Falamos no Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade. Mas a gente está preocupado com a vontade do Pai, ou a gente quer que a nossa vontade seja feita antes? Então a gente está convertido até os nossos interesses particulares. Porque à medida que chegam os nossos interesses particulares, a gente abandona as coisas de Deus e vai correr atrás das nossas. Então é isso. A gente tem que ter consciência disso. Com que facilidade a gente larga as coisas de Deus e se fecha no nosso egoísmo. É preciso que a gente enxergue essas coisas pelas dificuldades que a gente vai atravessar, por estar agindo dessa maneira, não está dando a devida atenção nas coisas que Jesus está procurando nos alertar, como a gente agir no nosso dia a dia. E essas coisas vão nos trazer muitas dificuldades. Foi o que minha mãe e o espírito protetor aqui que dá as respostas do DOI falou sobre eu e mais alguns, né, que tem a tendência de muito trabalhar. Então é isso, está prejudicando por demais a vossa encarnação. E como que a gente vai chegar do outro lado, né? Como que a gente pode chegar bem do outro lado? Quando a gente tiver cumprido com aquilo que a gente se propôs. Porque foi planejada a nossa encarnação. Se propomos.
porque temos débitos a resgatar e estamos aqui agora. E aí, como estamos aproveitando? Se a gente teve um pai e uma mãe aqui, quantos pais e quantas mães já tivemos? Então, o número de desencarnados é de 4 para 1 encarnado. Então, a gente tem muito mais amigo lá do que aqui. Por isso que a gente precisa ver sempre a desencarnação, o lado positivo. E não fixar no lado negativo só. Tem muito mais gente lá querendo, a gente move muito mais quando vem de lá para cá. Eles ficam muito mais preocupados quando a gente vem encarnar do que quando a gente vai daqui para lá. Quando a gente vai daqui para lá é alegria, porque estamos aqui a dureza. Estamos ficando livres. É um passarinho saindo da gaiola. Mas ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir. É duro. A gente é espírita, tem essa visão. Essa visão tem que ajudar muito a gente se desprender dos bens materiais, que é o maior entrave à nossa evolução, para que a gente esteja mais solto. Se Deus pôs na vida de todo mundo, ia pôr uma coisa ruim para todo mundo sofrer, faz parte da evolução da gente, a gente vir para a matéria, mas viemos de lá e vamos voltar para lá. Essa é a única certeza que a gente tem. E tem muito mais gente lá esperando, torcendo pela gente, do que a gente imagina. E como a gente pode deixar eles contentes? Quando a gente cumpre aqui a programação que a gente se propôs, da melhor maneira possível. Mas as atrações e as distrações da parte material, olha, a gente se enrola. Enrolou o povo hebreu. Daí as consequências. E aí? O povo, Jesus investiu naquele povo. E aí? Aonde está transplantada a árvore? Muitos estão frutificando aqui. Meu Chico Xavier, quantos livros? Quantos estão desfrutando dos seus ensinamentos? Quanta coisa boa aí para a gente ler. Foi o que a espiritualidade recomendou para a gente. Ler algumas linhas de manhã, outras tantas de tarde, Evangelho no lar. Para quê? Para que a gente se abasteça das coisas positivas, porque o nosso pensamento ainda é muito negativo, só fixa nas dificuldades, na parte negativa da vida. A gente tem dificuldade em mudar o nosso teor de pensamento. A gente precisa sair desse pessimismo, daí a depressão, muitas dificuldades. Tudo gira em torno do que você está pensando. O que você está pensando, você vai entrar em sintonia com desencarnados. É potencializado aquilo que você está pensando. Se o teu pensamento é bom, a tua atitude é boa, teus objetivos são bons, quem você vai estar se ligando? A espiritualidade superior. Mas se for um pensamento negativo, pessimista, você está se ligando a enfermos desencarnados do outro lado, que a maioria não tem nem noção que já desencarnou, por falta de informação. Chegam do outro lado muito aquém do esperado, porque não deram a abertura à parte principal, que é a nossa vida aqui, é espírito. O que fica daqui quando a gente volta para lá? Perdendo tanto tempo com a parte material, o que a gente leva? Não leva nada, só leva as coisas que você fez de bem, de bom para os outros, para os seus semelhantes. Só isso que a gente pode levar. Por isso que parece que a vida é cumprida, mas não é, ela é muito rápida. E a gente precisa valorizar esse tempo, empenhando o nosso tempo, aproveitando da melhor maneira possível. É essa consciência que o Espiritismo alerta a gente. Já não tenho ditado, quem avisa amigo é, para quê? Para que a gente chegue do outro lado da melhor maneira possível. Deixe feliz aqueles que estão aguardando a gente, aqueles que estão auxiliando a gente aqui o tempo todo.
a vencer as dificuldades momentâneas que todo mundo atravessa. Todo mundo tem. Mas Jesus nos fala: são os meus bem-amados aqueles que carregam seus fardos e auxiliam seus irmãos. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ele está ligado a cada um de nós. A gente é que precisa se ligar a ele, porque a força dele está atuante. Mas, infelizmente, ainda a gente está com o foco na materialidade. E a gente não consegue essa conexão tão importante com tantos que estão aí, os nossos protetores, querendo nos auxiliar. Livro dos Espíritos, 18 de abril. Então, era mês de abril, Jesus procura o figo temporão, não encontra, e o Livro dos Espíritos é lançado em abril, começo de abril, que foi promessa dele: eu irei e não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei um outro Consolador. A gente precisa ter certeza. Essa certeza eu tenho, que é aqui que está, que ele prometeu o Espiritismo para a gente, e o Espiritismo traz esclarecimentos sem querer menosprezar religião nenhuma, porque toda religião é importante, mas aqui a gente tem informações fundamentais. Então foi ele, é promessa dele, está lá em João capítulo 14, do versículo 15 ao 26. Ele prometeu. A gente precisa ter certeza onde buscar a segurança da nossa vida. Quando você está viajando, nada melhor do que você estar com segurança. Viajar com segurança, usar os teus itens de segurança, os cintos de segurança, pneu bom, farol bom, breque bom, tudo bom, para que você tenha segurança. E a nossa segurança é Jesus. Ele que vem mostrar como a gente precisa agir com o seu Evangelho em cada momento das nossas vidas, em cada situação. E daí os Espíritos pedem para desenhar o galho de uma videira e cacho de uva, que é o emblema do trabalho do Criador. Para a gente frutificar, a gente precisa estar ligado no Criador, que é Jesus, que é a nossa seiva, aonde a gente se alimenta. A gente precisa estar se alimentando. Uma planta que não é bem cuidada, ela seca, ela morre. Ela não produz frutos. Esse tem que ser a visão e a atitude durante toda a nossa vida. Pelos frutos, Fonte Viva, capítulo 7. Pelos frutos, Emmanuel. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, não, mas sim pelos frutos. Pela utilidade, pela produção, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Aí a responsabilidade, porque todo mundo está prestando atenção nas atitudes de todo mundo. Falar da boca para fora, vir aqui e falar, mas aí exemplificar. Primeiro dentro da casa da gente, se eu não tiver aqui, ó, não tiver vivendo isso lá dentro, procurando, né, diminuir as nossas imperfeições e animosidades dentro do nosso lar, com os mais próximos, né, é a primeira responsabilidade nossa. Como que a gente vai estar aí fora? Então é essa visão, é essa
que o Pai quer que a gente cresça espiritualmente, para que o bem cresça na humanidade e não sofra como a gente está sofrendo por causa das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Estamos aí nessas dificuldades por causa disso. E a gente precisa trabalhar. A maior luta é interna. É ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar para melhorar isso daí. Isso é a responsabilidade de cada um, intransferível. Ninguém pode fazer pelo outro. Pensamento e vida é mundo. Os frutos são os nossos sentimentos, produz vibração. Então, o nosso fruto é o nosso sentimento. Como que está os nossos sentimentos? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí? Por isso que a gente precisa, como pensamento, saber as coisas que Jesus fala, para que os modifiquem nos nossos sentimentos. Ainda ontem a gente no estudo aí estava falando das dificuldades quando vem os problemas com pessoas que a gente tem dificuldades, o sentimento brota dentro da gente. A gente tem aquilo dentro ainda, mas a gente já sabe como proceder. A gente precisa se conter, modificar. Eu preciso saber como eu preciso agir para tentar fazer a coisa certa, não me complicar ainda mais. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Se a gente só amar aqueles que nos amam, que recompensa eu vou ter? Isso não é fazer mais do que obrigação. Então a gente precisa amar aqueles que estão em dificuldades, vibrar por aqueles que estão em dificuldades, porque quem já está bem, esse já conseguiu, já está andando sozinho, mas a gente precisa vibrar por aqueles que nos odeiam, nos perseguem. E aí? Estamos conseguindo fazer? Estamos longe, é natural, mas a gente precisa saber para a gente se esforçar, se modificar. Sentimentos levam a palavras e atitudes. As nossas palavras saem dos nossos sentimentos e atitudes também. Então, ainda pus no grupo aí outro dia a coisa do Chico Xavier, que ele falava: a gente precisa tomar cuidado com as palavras para que elas sejam melhor do que o silêncio. Se for para falar coisa que agride as pessoas, então vamos nos silenciar. Vamos aprender a ficar de boca fechada, com a água na boca e não engolir. E daí não fala besteira, né? Porque depois que falou, depois que você tomou atitude, olha lá, expressada a palavra, alongam-se os fios geradores das causas, nascem as ações que vão compor o nosso destino. Olha só, por uma palavra mal colocada, você faz um inimigo, e isso vira, a dificuldade cresce, a hora que vê a coisa complica. Obsessão, todo mundo sofre de obsessão, uns mais leves, outros mais pesados. Todo mundo sofre obsessão. Por quê? Já erramos com as nossas palavras e atitudes lá para trás. Já temos problema suficiente. Se a gente não buscar melhorar isso daqui para frente, a gente vai se complicar ainda mais. Já chega as dificuldades que a gente carrega, as dificuldades obsessivas que todo mundo tem. Por que o Pai permite? Porque a gente errou com eles. Palavras e atitudes. Alongam-se os fios. Então, o fio
mental. A ligação mental não cessa quando a gente tem problema com uma pessoa. Isso é obsessão. A gente precisa entender como é que ela se estabelece e os fios não se desligam. Isso é obsessão. Olha só. Então a gente precisa, se a gente, por isso que Jesus nos fala, orai e vigiai. Essa é a obrigação da gente. E a gente, quando a gente se distrai com a matéria, a gente fica mais vulnerável a entrar nessas zonas de conflitos, quando os nossos interesses pessoais prevalecem, porque damos abertura ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, aos nossos problemas, e fica muito mais fácil da espiritualidade inferior acessar a gente, para ver a nossa vida se complicar ainda mais. E eles estão aí, tem todo o tempo do mundo. Ontem foi dia de desobsessão, a gente já está cansado de ver. 24 horas por dia, lá eles não têm conta para pagar. Então, mais perto de quem a gente quer chegar. Assim como a gente tem os nossos obsessores, nós temos os nossos protetores, que estão também o tempo todo. Quando a gente busca as vontades do Pai, prevalecendo os interesses gerais, eles se aproximam da gente. Quando a gente pensa no bem geral, um bem que a gente pode fazer, ou seja, um sorriso, um cumprimento com a pessoa, qualquer auxílio, por menor que ele seja, ele é potencializado pelas forças do Pai, que é o que está escrito aqui. Todo aquele que trabalha no bem está voltado para Deus, deve aguardar sempre o melhor. A bondade divina multiplica o bem que nós fazemos. Pães e peixes, Jesus, 4, 5 pães, 4, 5 peixes, multiplicou para atender a necessidade daquela multidão de gente. Então aí ele exemplifica que o que a gente busca fazer em bem é potencializado pela espiritualidade superior. E é isso que a gente precisa estar pondo em primeiro lugar, que a gente tem muita dificuldade, mas é necessidade básica. Perante os conhecimentos que a gente já tem e pela responsabilidade que o Brasil tem. E muitos estão exercendo isso de uma maneira digna. Chico Xavier, Divaldo e tantos outros aí. Frutificando aí, que é uma beleza. E aí? O mundo tem necessidade disso, tem carência. Há mais alegria em dar do que em receber. Paulo. André Luiz, a intercessão por uma prece de uma consulta gratuita. O João está dando curso aqui. Amanhã tem curso aqui. Quantos estão aproveitando aqui da nossa casa espírita o esforço desse estudo aqui? Estão deixando de vir por causa dos interesses aí de fora. Todo mundo é livre. Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E mostra no estudo aí, por causa da intercessão de uma consulta que ele fez de graça. Por isso que ele foi atendido lá no umbral, numa situação dificílima. Uma sementinha assim que ele plantou, minúscula. Se tivereis fé como um grão de mostarda, que Jesus nos fala. Então, veja só, amanhã pode ser a gente que esteja nessa situação do André Luiz, necessitando do auxílio de alguma coisa. E aí, temos créditos e temos débitos. Como estarão os nossos créditos? Como estamos aproveitando? Encarnados? Estamos contraindo mais débitos ou estamos fazendo por merecer créditos? Né? É livre-arbítrio. Jesus
respeita o Pai respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele nos alerta. Jesus, minha fome é de fazer a vontade de meu Pai e concluir as suas obras. Essa é a fome que Jesus buscou na figueira. Essa é a fome. Ele tem objetivos, ele tem responsabilidade. 20 bilhões de almas aqui nesse planeta, de espíritos. É brincadeira cuidar de tanta cabeça dura que nem a gente, né? Então não é fácil não. E aí? Então é essa fome que ele tem, que ele busca na figueira. Se ele buscou no povo hebreu, será que ele não vai vir aqui logo, logo? E aí, pessoal? Olha a responsabilidade nossa. Transição planetária, separação do joio e do trigo. Estamos aí, saindo de provas de expiação para regeneração. Vai ser, o joio cresceu junto com o trigo, permitiu que crescesse junto, para ver se o joio aprendia as lições com o trigo, né? Mas na colheita vai ser separado. O trigo à direita e os joios que repetiram à esquerda. Vai fazer o quê? Né? Não aproveitou bem o tempo, vai repetir de ano. Não é assim na escola aqui? É desse jeito. Como estamos a aproveitar o nosso tempo na nossa encarnação. Tive fome e me deste de comer. Toda vez que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que eu fizeste. Então, cada vez que a gente fizer uma boa ação, aí, seja ela qual for, é para Jesus que estamos fazendo. Por quê? Porque Ele é responsável por aquele irmão necessitado. Então, seja uma prece por quem desencarnou, por quem está em dificuldade. Então é isso, a gente pode, não é só o pão material, sem sair de casa, está fazendo prece, orando por aquelas pessoas necessitadas, recém-desencarnados, adoentados, velhos no asilo, quantos estão em dificuldades? A gente pode estar auxiliando-se com os nossos pensamentos e sentimentos. Quando cada um de nós ter o fruto que pode no cumprimento do dever, no dia a dia, o mundo estará transformado. É esse o objetivo do Pai. Entrar em regeneração é o quê? Onde todo mundo tem o propósito do bem. E é o que vai acontecer. Mas depende de quem? Da gente, da nossa transformação íntima. Estar convicto disso e trabalhar para isso, incansavelmente. Trabalho intransferível, que ninguém pode fazer um pelo outro. Quando todo mundo estiver se empenhando de uma maneira significativa, só há fome no mundo por causa do egoísmo. E os propósitos do Pai vão ser estabelecidos, porque é a vontade de Deus, e Jesus trabalha para isso. Tenham a certeza. Mas depende da nossa transformação, do nosso trabalho interior. Que a gente possa estar cada vez mais consciente e se empenhando nesses objetivos, para que a gente possa frutificar coisas que auxiliem os nossos irmãos. É isso que eu desejo para todos nós.